995076900. A nossa produção com a Carlinha Ramaciotti está aqui recebendo a sua mensagem e nos repassando. Bom, eu anunciei que nós teríamos aqui o presidente do Flamengo, Edson Davi Filho, e o presidente do Guarulhos, GRU, o Ricardo Agéia, mas ele se atrasou um pouquinho por causa do trânsito. Então nós vamos começar com o Edson, que vai falar um pouco sobre essa boa campanha que a Associação Atlética Flamengo tem realizado na segunda divisão do Paulista. Edson, bom dia, obrigado por ter atendido o nosso convite. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Virgílio. Grande amigo Virgílio. Ficou muito tempo com a gente lá no clube, né? Sim. Bom dia a todo mundo. O Edson, o guarulhense, principalmente aquela parte que torce pro Flamengo, esse ano acha que vai. O que vocês da comissão técnica lá das dirigentes estão achando? Tem condições realmente desse ano pular de divisão? Rodrigo, o clube, o Flamengo sempre foi um clube de muita tradição dentro do futebol profissional de São Paulo. A gente vai para o interior aí, sempre muito bem recebido, sabe a força do Flamengo. E esse ano não é diferente, né? A gente montou uma equipe com claro intuito de subir de divisão, né? O Flamengo não entra em competição para disputar, né? Se for entrar simplesmente para disputar, para passar o tempo, a gente se licencia e não joga, né? Então eu acredito que o time começou bem no quadrangular final, empatou em casa contra o Guarulhos e conseguiu um outro empate contra a forte equipe de São José, quase 4 mil torcedores lá em São José dos Campos. Então a nossa expectativa nessa segunda fase da competição é classificação sim para uma terceira fase, né? Certo. Edson fez aniversário ontem, né? Parabéns já. Parabéns, então. E Edson, eu queria saber se o poder público, né, a prefeitura, a cidade, tem ajudado o Flamengo. Virgílio, eu digo para todo mundo isso, né? O prefeito, logo no início do seu mandato, já procurou o Flamengo, até porque o Flamengo abriu as portas para ele antes da campanha, quando era o prefeito, tinha 1% ainda das intenções de voto, né? E a conversa que a gente tem com o prefeito hoje é muito melhor do que dos últimos 16, né? Então, ele encontra dificuldades, eu acho que, como todo mundo hoje, poucas empresas querem investir no esporte, né? Tem as suas predileções, a cidade tem os seus problemas, mas o prefeito ele tem tentado de todas as formas abrir as portas para que o patrocinador, para que o investidor ele venha apoiar o futebol da cidade. O Edson, fazer futebol não é barato, muito pelo contrário, é muito caro. E a gente sabe que em Guarulhos vocês têm passado por algumas dificuldades nesse sentido. De onde tem vindo a questão financeira, como vocês têm lidado com isso? Empresários, amigos, você tem tirado dinheiro do bolso para arcar com isso? Há parceria com outros clubes? Como funciona? Vou emendar a pergunta, a questão óbvia, o clube está com um problema financeiro, qual clube que não está, né? Virgílio, o Flamengo, graças a Deus, está com todos os seus pagamentos em dia. Eu acho que esse é o primeiro ponto importante, né? Que é muito difícil você trabalhar com atraso de um mês, que quase todos os clubes trabalham, né? Hoje a nossa fonte de renda praticamente nós temos um patrocínio pontual, temos diretores, temos abnegados, temos a gente tenta todas as fontes de rendas possíveis, né? Mas hoje o Flamengo está equalizado financeiramente, isso é muito importante. Eu quero dizer que o Ricardo Agéia já está pelos bastidores, depois do intervalo ele participará com a gente aqui. Edson, eu vou te fazer uma pergunta que eu farei também para o Ricardo no próximo bloco. 18 anos, o Guarulhos ficou sem um clássico. E depois de 18 anos esse clássico teve 3, aliás, em sequência, e o público foi, a meu ver, decepcionante, em torno de 300, 350 pessoas. Não faltou divulgação por parte de vocês, não faltou, de repente, união entre o Guarulhos, o GRU e o Flamengo para fazer uma grande festa e levar a família guarulhense para o estádio? E só acrescentando, continua o projeto sócio-torcedor no Flamengo? Sim, o Flamengo tem um sócio-torcedor. Eu concordo com você, Rodrigo. Eu acho que ter 300, 400 pessoas numa cidade de quase 1,5 milhão de habitantes é pífio, né? Como eu disse, eu fui para a cidade de São José semana passada, a equipe do Flamengo, lá tinham 4 mil pessoas no estádio, né? E uma das fontes de receita que o clube teria com maior tranquilidade seria você colocar pelo menos 2, 3 mil pessoas por jogo, né? Que isso praticamente bancaria seu custo mensal, que hoje lá em torno de 60 mil reais a gente tem no clube, né? Então realmente eu acho que pode ter faltado alguma ação de marketing um pouco mais pontual, mas eu vou ser sincero para você também. Também faltou um pouquinho de cobertura da imprensa da cidade, né? O Virgílio aqui, até agradeço já antecipadamente, que na véspera do jogo falou. Só que infelizmente os 2 jornais da cidade, a gente manda a matéria, a gente pede, a gente só falta ficar de joelho e eles não têm interesse nenhum em mostrar o futebol da cidade, né?
Então também vai essa crítica também, porque infelizmente você sabe, o Guarulhos não tem uma repetidora da Globo, como todo o interior tem. Nós sofremos com isso. Onde sempre você tem o seu caderno de esporte e sempre as equipes da cidade estão sendo mostradas. A gente não tem uma rádio forte que chega nos 4 cantos da cidade também. A gente não tem transmissão lá nos jogos com relação à mídia, né? Falou tudo. Falada. Falou E, tudo. inclusive o Flamengo nos próximos 2 jogos a gente vai fazer transmissão ao vivo, né? Pelo Facebook. Pela própria equipe do Pela Flamengo. própria equipe, mas também pela cidade. Então eu acho que também falta um pouquinho dos dirigentes, um pouquinho mais de uma ação de marketing, como também falta o apoio dos meios de comunicação da cidade, que também estão muito aquém. Mas no próximo jogo em casa, acho que vai bastante gente, porque tem aquele projeto da federação, né? Isso, Virgílio. A gente entrou no projeto do futebol sustentável, que é dito como a federação, né, que é a troca de ingresso por garrafa PET. Então, o torcedor que quiser assistir os próximos jogos do Flamengo, os 2 próximos jogos, a troca de 2 garrafas PETs por um ingresso, né? Então, a gente acredita que com isso vai ter um público um pouco maior. E eu digo mais, Rodrigo, até para você ter uma ideia. As mesmas ações de marketing que o clube faz e com o apoio que tem da imprensa da cidade, você chega a janeiro numa Copa São Paulo, você não consegue entrar no estádio, né? São 5, 6 mil pessoas que tem a mesma, tudo bem que tem uma visibilidade nacional devido à força da competição, né? Mas a gente acredita que com essa promoção da federação, que é um projeto fantástico, onde o grande intuito, além de ajudar alguma organização da cidade que cuida dessa parte de reciclagem, também é atrair torcedores. Eu acredito que a gente vai ter uma boa... Tá. Edson, uma discussão frequente e recorrente aqui na cidade de Guarulhos é por que empresas guarulhenses não ajudam os clubes. E geralmente o exemplo mais citado é o exemplo da CIL. Por exemplo, ela sai daqui e ajuda o Bragantino, lá em Bragança, e ajuda a Federação Paulista, mas não investe aqui. O que acontece? Porque o empresário guarulhense ele tem uma dificuldade em se aproximar dos clubes da cidade? Rodrigo, eu acredito que seja até por esse motivo anterior que a gente falou, de não Falta ter uma de visibilidade. lógico. Né? A gente estava numa Série A3 ano passado, infelizmente tivemos um descenso, mas eu acredito que a gente não tem... A empresa, quando ela vem, ela quer alguma coisa em troca, né? Que seria uma visibilidade da marca. Infelizmente, é muito aquém essa visibilidade nessa 3ª e 4ª divisão. Por isso que eu e o Ricardo, a gente conversa muito com relação a isso, que aí tem que ter um dedinho do poder público, né? Um pedido do prefeito, um pedido do secretário, um pool de negócios em cima disso, para que o empresário ele saiba que aquilo é um projeto, não é um momento, né? Eu estava até lembrando antes aqui da nossa entrevista que algumas cidades aí a prefeitura acaba abraçando o time. São Caetano fez isso em determinado momento, Guaratinguetá frequentemente faz Muitas isso. cidades, né? Não só com relação ao futebol também, muitos com relação ao vôlei, ao basquetebol. Edson, uma outra crítica que esportistas da cidade fazem, que falta um pouco de oportunidade para jogadores da cidade integrarem os elencos aqui, tanto o seu, do Flamengo, como o do Guarulhos Blue. Isso é verídico ou não? Um folclore? Rodrigo, o Flamengo hoje ele tem todas as categorias de base, sub-11, sub-13, sub-15, sub-17, sub-20 e profissional. Nisso a gente está falando de quase 200 atletas, porque entre essas categorias menores, a gente também tem aquelas idades medianas, né, então 16 anos. A gente abre pelo menos 2 avaliações anuais por categoria, né? Então é difícil no futebol de alto rendimento, principalmente no profissional, você fazer uma captação de um atleta A ou B porque ele é da cidade, né? Nós não costumávamos fazer avaliações para a equipe profissional e também foi aberta esse ano, e no ano passado a gente fez só no final do ano. Então quando um atleta ele chega no clube, você não vai contratar o atleta para ele ser da cidade A, B ou C. Claro que a gente queria muito que todos os atletas fossem da cidade. Só que também, em contrapartida, todos os atletas aqui da região, e principalmente de Guarulhos, primeiro vai fazer uma avaliação na Portuguesa, uma avaliação no Juventus, uma avaliação no Corinthians, uma avaliação no Palmeiras. E quando ele não consegue nenhuma dessas alternativas, ele quer jogar no time da cidade. Última opção. Entendeu? É uma realidade. Isso é uma realidade, porque a gente está dentro de um centro onde todas as grandes equipes estão ao nosso redor, né? Então, as portas são abertas. Só que eu volto a dizer, infelizmente, a gente não tem como, salvo na categoria 11 e 13, nas outras, onde a gente disputa um campeonato paulista contra todas as equipes, determinar a qualidade por local de nascimento, né? Então, mas eu acredito que essa aproximação deve existir, né? Eu tenho conversado muito com alguns presidentes de equipes de várzea da cidade, para que quando desponte um garoto traga para o clube, porque é mais fácil essa porta de acesso, né? Do que a gente ir até lá, mas quantos clubes não tem? Então sempre tem um garoto de 18, 19 anos,
Esse ano a gente já está com 3 na equipe sub-20 que vieram dessas parcerias com essas equipes de base. Maravilha. Edson, tem uma pergunta específica sobre o Flamengo, sobre aquela arquibancada, né, que é chamada de nova arquibancada, mas é antiga e está ainda interditada, não está? Virgílio, aquela arquibancada é de 2008, né? Ela foi inaugurada na época do prefeito Eloy Pietá, quando o Flamengo subiu para a Série A2, e era uma obrigação, senão não subiria pela federação. A gente teve no início do ano uma conversa com o Corpo de Bombeiro para a liberação daquela arquibancada, e nós abrimos já um estudo, eles pediram agora até a pedido do prefeito, que fosse feito um estudo pelo Corpo de Bombeiros para ver o que realmente precisa ser feito. Porque toda hora é alguma coisa, né? Tem hora que fala que está muito próximo do campo, tem hora que fala que ela é muito inclinada, e inicialmente nessa conversa preliminar o Corpo de Bombeiros falou que o grau de elevação dela está acima do permitido nas ordens da federação. Então, talvez ele tenha que fazer algumas adaptações com relação a isso. Mas, o Edson, e de quem seria a responsabilidade da obra? Do Flamengo ou da Prefeitura de Guarulhos? Rodrigo, essa arquibancada ela foi feita na época com recursos públicos e foi executada pela ProGuaru, né, que ela acabou terceirizando uma empresa que chamava Samara. Então hoje vai ter essa discussão, né? O Flamengo é um estádio público, onde tem uma permissão de uso, né? Então quem que tem que fazer essa arquibancada? É o Flamengo ou a Prefeitura que tem que fazer essa adaptação, né? Eu acredito que por ser um estádio, e eu vou mais um pouquinho, também falo com todo mundo como a gente é tratado, da seguinte forma. O estádio é municipal quando interessa que tenham jogos lá dentro do estádio. O estádio é do Flamengo quando tem que ter investimento. Então a gente briga com essa ambiguidade lá dentro. Tá. Então eu acredito que, como tanto o Flamengo como o Guarulhos a gente utiliza no profissional, a Prefeitura está imbuída também de resolver esse problema. Ô Edson, por que a parceria Flamengo e Corinthians não avançou? Ela ficou 5 anos em Guarulhos, nessa parceria. Eu acho que com relação à parte estrutural, manutenção do estádio, investimento que foi feito estrutural lá dentro, foi gasto mais de R$1 milhão, né? Hoje o Flamengo a gente tem um alojamento que foi feito em parceria para mais de 60 atletas, tem um refeitório para mais de 100 pessoas. Agora, o que o Corinthians poderia ter feito e não fez, esse foi a grande decepção dessa parceria, era pelo menos ter deixado o Flamengo numa Série A2 do Campeonato Paulista. Né? O que aconteceu? Ele tirou os jogadores na hora crucial? Eu acredito que o Corinthians acabou não tratando o Flamengo como prioridade com relação a isso. Né? Ele usou o Flamengo como um embrião. E infelizmente muitos dos jogadores que estão no Corinthians que poderiam vir jogar no Flamengo, esses atletas não querem jogar uma Série A3 de Campeonato Paulista. Porque hoje um jogador que está no Corinthians, que tem uma bagagem um pouco maior, ele consegue jogar uma Série A1, jogar contra o próprio Corinthians em clubes maiores. Mas de repente, como você falou, falta de divulgação porque eles não entendem a grandeza que é o Flamengo para o estado de São Paulo. Então isso foi, durante esses 5 períodos a gente brigou 3 vezes em quadrangular final para ter um acesso para a Série A2 que acabou não ocorrendo. Né? Mas faltou um pouquinho, eu acho que, de empenho nisso. Para finalizar, o Edson, o Flamengo ele é conhecido por revelar grandes jogadores. Eu acho que o principal nesse momento é o Henrique Dourado, começou aqui e hoje atua no Flamengo, o líder do campeonato. O líder até hoje, pelo menos, né, Virgílio? Paulinho também jogou no seu Flamengo? Vocês têm algum garoto lá despontando que você pode falar daqui a 2 ou 3 anos nós estaremos também com esse nome aí no cenário nacional, até mesmo internacional? Até com relação ao Henrique Dourado, fazer justiça, tá? O presidente do Guarulhos. Começou também no Guarulhos. Também, ele fez um campeonato sub-15, se eu não me engano, pelo Guarulhos, ficou até o sub-20 conosco, depois emprestamos ele para o Guarulhos, onde ele teve uma visibilidade boa dentro de um campeonato profissional, né? Hoje o Flamengo também tem o Euran, que também foi revelado aqui, que está no Palmeiras hoje, né? E a gente tem um garoto hoje que ontem ele inclusive já foi para o banco de reserva do Atlético Mineiro, um jogador nosso emprestado para o Atlético, que é o zagueiro Juan, né? 18 anos de idade, jogou aqui no Campeonato Paulista Sub-17, então eu acredito que seja um garoto que em breve aí deve ter alguma convocação para a Seleção Brasileira de Base. Perfeito. Mais alguma pergunta, Virgílio? Próximo jogo, né? Sábado. A gente joga domingo às 15 horas em Mauá, contra o Mauá. E depois, no outro final de semana, no sábado, às 15 horas, também contra a equipe do Mauá, e troca duas garrafas PETs por um ingresso. Quando começam as trocas? A partir de terça-feira da semana do jogo. Então, na semana que vem, terça-feira, já no estádio, já estão sendo feitas essas trocas. Tá bom, Edson, em primeiro lugar, parabéns novamente. Obrigado aí por ter nos concedido essa entrevista e boa sorte aí nessa caminhada. Tomara que realmente não só o Flamengo como o Guarulhos realmente consigam o acesso a outra série, porque é o nome da cidade que está sendo elevado, né? Rodrigo, Virgílio, Carla, obrigado pela recepção. É sempre uma honra estar aqui. E o objetivo de todos nós é sempre ter uma equipe o mais alto possível. E quando você conseguir acesso, por favor, retorne. Pode deixar. Tá bom, 7 horas e 32 minutos. Voltamos já com o Ricardo Agéia, presidente do Guarulhos Group.